Hola turma, ¿están bien? Professora Patrícia, juntamente com a professora Vanessa. Hoje iremos iniciar o nosso segundo bimestre com um conteúdo bastante legal, a considerar a acentuação um conteúdo simples, fácil e acessível. Abra sua apostila aí na página 12. A apostila ela está disponível no app da escola e sempre estamos disponibilizando para vocês no grupo de atividades e no grupo do WhatsApp da turma de vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui a entender um pouco sobre a acentuação em espanhol, tá? Gente, a gente muitas vezes não entende essa questão da acentuação, onde o acento deve marcar a sílaba, onde devemos colocá-los, né? Os acentos. Então, para a gente entender bem a acentuação em espanhol, a gente deve saber que o acento serve para marcar uma sílaba tônica, certo? É muito importante isso. Ou diferenciar palavras iguais e acentos diferenciais, tá? Então, a gente usa acentuação em espanhol. O acento, tá? Para marcar a sílaba tônica e diferenciar palavras iguais e acentos diferentes, tá? Podemos também, gente, confirmar que o espanhol se baseia na fonética de sons para estabelecer as suas regras. Vamos aqui para o primeiro passo, tá? Primeiro passo, para saber como se usa o acento em espanhol, é descobrir qual é a sílaba tônica da palavra, tá certo? Aquela sílaba com som mais forte, tá bom? E isso aí é o primeiro passo. Já o segundo passo é saber qual é a condição, né? Que condição para ser acentuada e a terminação da palavra, ok? Divisão das sílabas e acentuação. Vamos aqui para um resuminho abaixo, tá bom? Olha só, a gente divide elas em sílaba, divisão de sílaba e sílaba tônica. Página 12 aí da apostila de vocês, tá? Gente, a gente começa a nossa divisão silábica de trás para frente, tá? A gente começa com a sílaba 1, que é a última, sílaba 2 é a do meio e sílaba 3 é a primeira, no início da palavra, tá bom? Então, todas as últimas sílabas que são acentuadas, elas são terminadas com vogais, tá? Terminadas com N e terminadas com S. Quando a sílaba 1, que é a última, for a forte, tá? Se ela for a forte, chamamos ela de palavra aguda, ok? Se a última sílaba da sua palavra em espanhol for acentuada, ou tiver uma sílaba tônica forte, fuerte, a gente vai chamar ela de palavra aguda, tá bom? Já a segunda palavra é a do meio. Sílaba, tá? Todas elas são terminadas, quase todas, em consoantes. Claro que menos o N e o S, que foi colocado anteriormente, né? E quando a segunda sílaba for fuerte, em la posición 2, a gente chama ela de uma palavra grave ou llana. Podemos chamar de grave ou llana, se for a segunda, fuerte e a posição, tá? Como vocês estão vendo aí no esquema. Se a sílaba tônica está na posição 3, todas são acentuadas, tá? Como o caso aí de múrrica e sílaba. Essa é a posição 3. Então, sílaba fuerte em la posição 3 é uma palavra esdrújula. Existe um caso muito diferente do português, gente, que é o caso da acentuação das palavras sobredrújulas, tá? São aquelas palavras que são acentuadas ou tem a sílaba forte quando está na quarta posição, quando ela vem 4 sílabas, tá certo? Nesse caso, pessoas, todas são acentuadas.
Isso acontece principalmente na formação do imperativo com os pronomes. Vou dar aqui uns exemplos para vocês, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó. Ganhatela, loteria, ganasta. Raspa em área de juego se encontra 3 quantidades iguales ou 3 mini laptops, ganas este prêmio a instante. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Sílaba 1, 2, 3, 4. Quando isso acontece, tá certo? Quando vem 4 sílabas, tá bom? Nós chamamos elas de quê? Sobreesdrúxulas. Lembrando que todas são acentuadas, tá bom? Quando está na posição 4. Tem aqui, ó. Ganártela. Diga metê-lo, ok? Então, vamos aqui para vocês entenderem melhor. Seria o verbo ganhar, no imperativo, gana, com os pronomes te, tu e lá, referindo-se à loteria. O verbo de si, no imperativo, diga, com os pronomes me, yo e lo, referindo-se ao que deve ser dito. Existem outros casos, turma, que seria a regra para a acentuação do espanhol, mas que não são incluídos nessas explicações, tá bom? Então, vamos só focar nisso aqui, porque é o que a gente realmente precisa entender. Alguns desses casos devemos saber quais são as vogais fortes e as fracas. Dá uma olhada aqui, gente, nessa imagem abaixo. Quais são elas? A, E e O são vogais fortes. I e U são vogais fracas. Vogais fortes e fracas. Quando o chamamos de hiato, encontro de 2 vogais, mas em sílabas diferentes, a vogal mais fraca é acentuada, independente da posição silábica que se encontra, tá? Olha só. Ah, é então, i, ui. Exemplos. Vamos dividir aqui essas sílabas, tá? Dia, olha só. Acentua. Confio. Acento diferencial. Te quero. Debes ter. Pode acontecer também, turma, de palavras serem escritas iguais. Ao colocar o acento, muda o sentido, tá certo? Em espanhol, a gente chama de acento diacrítico, ou seja, um acento que diferencia essas palavras. Vou dar aqui uns exemplos a vocês, tá? O artigo em, tá? Em português, que é o O, em português, nós aprendemos anteriormente, né? Em sol reluce, de, que é uma preposição, salga de aqui, se, pronome, se acabou, em, pronome pessoal, ele, em português, em sabe tocar a flauta, de, do verbo dar, quero que me dê isto, se, do verbo saber, e ver e ser, sei, ou seja, em português. Se tu mesmo se cloaras, tu, me, determinantes possessivos, teu e meu em português. Tu, padre, está aí. Mi juguete está estropeado. Tu, me, pronomes pessoais, em português. Tu não debes ir ali. Isso é para mim. Se, condicional, se, em português. Se não lhe verei. Se, afirmação e pronome, que significa sim e se, em português. Creio que sim, que irei. Mas, conjugação, le llame, mas não contestou. Mas, advérbio, mais em português, não quero mais. Te, pronome, te mandarei mais trabalho. Te, substantivo,
chá em português. Tomaste já esse té? Há um, inclusive em português, há um estudado não aprobou. Há um acentuado, que é ainda em português. Há um não entendi lo que disseste. Gente, aí tem outros casos bem diferentes, tá? Do português, que em espanhol é o que temos em palavras, né? É o que se temos palavras com sua origem são acentuadas, tá? Por exemplo, se receberem a terminação mente, elas vão permanecer acentuadas, tá bom? Comumente, economicamente, calidamente. Então, continua acentuado da mesma forma, ok? Facilmente, rapidamente. Por último, em espanhol, os pronomes interrogativos e exclamativos são acentuados. Quem, quando, quanto, quá, como, que. Então, aqui são os pronomes interrogativos e exclamativos, que também são acentuados, ok? Vamos falar desses dois aqui, ó, essas duas acentuações. Muitos alunos perguntam assim, Patrícia, por que a interrogação vem de forma ao contrário, iniciando a frase e no final igual ao português? Bem, gente, primeiro vocês devem saber que essa questão de iniciar acentuado só acontece com a interrogação e com ponto de exclamação, ou seja, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Com o ponto final, 2 pontos, ponto e vírgula, isso não acontece, tá? Então, a gente só usa a interrogação e a exclamação de forma invertida. Os demais, não, tá bom? Qual é tu nome? Como é tu cidade? Quantas vezes já ha viajado? Que playa linda! Como te quero! Quanta alegria, tá? Lembrando que a gente só usa os pronomes interrogativos e exclamativos de forma contrária, iniciando a frase, ok? Os demais só no final. Ok, turma? Turma, vamos encerrar aqui na acentuação, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? A questão do, quando a gente coloca as terminações mente, as palavras fácil, comum, econômica, calidamente, facilmente, rapidamente, nenhum deles deixam de receber a acentuação, tá? Dando uma olhadinha aqui nesse quadro abaixo, né? Que as escritas são iguais, mas se a gente colocar o acento, já dá uma modificada, tá certo? O acento diferencia, né? O acento e o diferencial nas palavras, tá? Falamos aqui do hiato, né? Que é o encontro de duas vogais, mas em sílabas diferentes, né? A vogal mais fraca é acentuada, independente da posição silábica que ela se encontra, ó, tá vendo? Ok? Falamos também das palavras agudas, né? Deixa eu voltar aqui para você, ó. Que sempre são as últimas sílabas, que são acentuadas ou fuerte. As palavras grave e llana, que são as segundas, acentuadas ou fuertes. As palavras esdrújula, que são as terceiras, sempre elas vão vir acentuadas. E falamos também das palavras esdrújulas, que são palavras que são acentuadas quando a sílaba forte está na quarta posição, que é o caso aqui, ó, de ganatela. Tá vendo aqui, ó, tem 4 sílabas. 1, 2, 3, 4, tá certo? Quando isso acontecer, são chamadas de palavras sobresdrújulas. Ok, turma? Então, a nossa aula dessa semana é sobre a acentuação em espanhol. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam, turma, de voltar, rever o vídeo, caso não tenham entendido, compreendido, tá? Irei passar uma atividade para vocês relacionada a esse conteúdo.
É interessante que vocês assistam primeiro a videoaula para poder resolver a atividade. A atividade ela será disponibilizada no Google Form, aquele link, tá certo? E espero que vocês estejam bem. Hasta luego. Hasta pronto. Até a próxima, se Deus quiser.